Muito bem. Continuando, além disso, quais são os outros fatores que o senhor observa? Além do senhor ter empatia com a pessoa, foi entrado sócio, tem que ter essa empatia. O que mais o senhor procura observar? Muito bem. Tem as influências também. E eu sou muito crítico com relação a isso. Quando alguma pessoa, algum aluno exposta à vontade de ser o nosso sócio, eu vou começar a analisar muito bem aquela pessoa e principalmente quem anda com aquela pessoa, quem está junto com aquela pessoa, quais são as pessoas que circundam ela. Por exemplo, quem é o pai, quem é a mãe, quem são os parentes daquela pessoa, quem são os amigos daquela pessoa, quem são as pessoas que mais influenciam e mais têm força em cima daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Se ela é uma pessoa que ela constantemente vem na academia treinar, mas ela sempre traz alguém junto, ela sempre tem alguém colado nela, nunca desgruda nela, não deixa nunca a pessoa quieta, está sempre puxando para cá, para lá, significa que aquela pessoa ela tem uma influência muito forte daquela outra pessoa. Fatalmente ela não vai dar certo com a gente, ela vai ter que quebrar certas pontes. Normalmente, às vezes, é o pai, onde o filho está, o pai está levando o filho junto. Aonde o filho vai, a mãe está enrabixada junto. A mãe mete o nariz em tudo que a gente faz, implica se o aluno está aqui conosco muito tempo. Então eu vejo a influência. Às vezes é a namorada da pessoa. A namorada pega no pé, às vezes não deixa a pessoa quieta, treinar tranquila aí nas demonstrações. É uma parte muito importante que eu avalio, que é a relação da pessoa com as outras pessoas que já conhecem ela naturalmente. Então eu sei que se eu não analisar isso, certamente eu terei problema com essas pessoas. Então a relação que ela tem com as outras pessoas, né, é muito importante para a gente escolher o sócio. Mestre, eu ouvi o senhor falar aí no meio, o senhor falou sobre quebrar pontes, e a gente escuta muito isso do senhor também, até dos outros instrutores, esse termo, quebrar pontes, né? Queria que o senhor falasse isso, que eu acho que se liga ao critério do senhor escolher os sócios, esse dito, né, de quebrar pontes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Quando a pessoa ela tem uma paixão, e ela tem um sonho, e ela quer viver daquela paixão, fazendo aquilo que gosta, normalmente ela quebra as pontes. Então hoje os meus melhores sócios são aqueles que realmente quebraram as pontes. Eu vou até citar um exemplo bom que está aqui junto com a gente, que é o exemplo do Danilo. O Danilo, ele tinha a profissão dele, ele era muito bem remunerado, ele tinha toda a categoria lá onde ele trabalhava, mas chegou uma hora que ele resolveu quebrar e queimar as pontes atrás dele e seguir atrás do que realmente ele queria, do que realmente lhe dava mais prazer. Foi aí que ele chegou para mim e falou assim, eu vou abandonar lá a empresa e vou querer ficar com vocês aqui. Então, esse tipo de pessoa dentro da TSKF é aquela que a gente certamente dá mais valor. Não tenho dúvidas disso. Porque ele ele abandona o que tinha e é como se não tivesse mais volta. Sempre há uma volta, mas é mais difícil da pessoa voltar. Essa pessoa a gente valoriza muito. Aproveitando, mestre, o senhor falou um pouco da influência das pessoas. O senhor já viu casos onde a pessoa que está lá treinando com o senhor tem um sonho e ela quer seguir aquele sonho, mas a influência de uma pessoa que às vezes é querida para esse aluno, de repente o pai, a mãe, a influência é tão forte que mata o sonho daquele aluno? Certamente, e é exatamente por isso que eu olho todas as pessoas que estão em volta de quem quer ser nosso sócio. Na verdade, recentemente nós tivemos um caso desse, eu não vou citar o nome da pessoa aqui, mas era um aluno graduado nosso, um faixa preta, primeiro Tuan, que ele já estava na minha mira há muito tempo, por ser uma pessoa muito bacana, muito legal de estar com ela, todo mundo gosta dela, só que ele tem uma influência muito forte do pai. Quando surgiu a oportunidade dele assumir em algum lugar, como eu sempre faço, eu sou uma pessoa que preto no branco, eu liguei imediatamente, falei para ela assim, existe essa oportunidade, você pode começar segunda-feira? A pessoa falou, claro, eu posso. Quer dizer, a vontade dela era muito, o sonho dela era aquela. Ela falou de coração, ela falou na base da emoção, e quando a pessoa fala na base da emoção, a gente sabe que é aquilo mesmo que ela queria. Falou passionalmente, vamos dizer assim. Só que é o seguinte, passou umas 3 ou 4 horas, era lá mais ou menos umas 11 horas da noite, quando a pessoa tinha 3 chamadas no meu celular, a pessoa desesperada me procurando,
eu liguei para a pessoa, era a pessoa. Foi a pessoa dizendo que eu não pensei bem, eu acho que eu vou terminar minha faculdade primeiro, eu acho que eu não vou ter o tempo suficiente, sendo que essa pessoa só estuda de manhã, na verdade. Não, meu pai falou que era bom eu terminar a faculdade primeiro, ainda não é o momento, depois que eu terminar a gente vê. Por exemplo, esse é um caso específico, essa pessoa eu descartei como minha sócia. Pode ser que essa pessoa virá a ser sócia de algum sócio meu, mas meu certamente não será meu sócio, porque ela não tem o domínio sobre ela mesma. Quem domina ela é uma outra pessoa, não é ela. Ela não é o capitão do seu próprio navio, como eu costumo dizer. Não é ele quem dirige a vida dele, e sim uma outra pessoa. Então esses tipos de pessoas não servem para estar comigo. Tem que ser uma pessoa que é o capitão do seu próprio navio mesmo, como eu digo, que manda em si mesmo e faz e desfaz. Muito bem, a gente falou de influência, falamos da técnica, falamos da intuição que o senhor tem, da motivação. O que mais o senhor procura observar? Bom, existe agora um fato, um fato que é o que normalmente a gente olha mais, é mais difícil de fazer, que é a postura da pessoa. Agora mesmo eu falei da postura dessa pessoa que queria ser nosso sócio. Isso faz parte da postura da pessoa. A postura eu divido ela em vários itens, até falando de uma maneira diferente do que as pessoas pensam ser as coisas. É a minha maneira de pensar. A primeira postura que a pessoa que quer ser nosso sócio tem que ter, como eu poderia dizer, é o espírito de união. Então, durante o tempo que ela está na academia, a gente já vai avaliando ela. Desde que ela começou na academia, a gente vai avaliando. A gente vai avaliando se ela vai nos campeonatos, se ela participa das demonstrações, se ela está nas festas, se ela faz parte dos grupos que a gente faz para fazer algum show, alguma coisa. Quando a gente precisa daquela pessoa, se ela realmente está sempre bem disposta. Se ela, quando a gente precisa, ela nos dá ajuda. Então é o que a gente chama de espírito de união. Se a pessoa não tem esse espírito de união, certamente não tem chance dentro da TSKF. Precisa ter esse espírito de união. Ser pau para toda obra, como a gente bem diz. Aqui nós temos um exemplo muito bom, não é? Que é o nosso velhinho aqui, o Antônio Carlos, já de cabelos brancos. Beleza. Ele é pau para toda obra, realmente é uma das pessoas que tem mais espírito de união dentro da nossa academia, né? Então eu realmente... Isso a gente não tem como deixar de ver. Tem que considerar o espírito de união. Depois a gente vai ver a disciplina da pessoa. A disciplina a gente vê desde o primeiro dia de aula também. A pessoa ou vai melhorando ou às vezes vai piorando também com a disciplina. Quando a gente fala de disciplina, as pessoas até pensam que disciplina está relacionada com a obediência da pessoa dentro da academia. Tudo que você manda ela faz. E não é esse tipo de disciplina, é também esse, mas não é esse tipo de disciplina que a gente está falando aqui. A gente fala de disciplina daquela pessoa que ela não deixa nenhuma ponta de fora, nenhum nó desatado. Ela, sempre que ela fala que ela vai fazer uma coisa, ela realmente faz mesmo, né? Quando ela vai fazer uma demonstração, por exemplo, ela treinou realmente para aquela demonstração. Vou dar um exemplo diferente aqui. É aquele cara que, por exemplo, quando ele vai numa entrevista, antes de ir naquela empresa, ele tem toda uma disciplina. Qual é a disciplina dele? Ele estuda o que é que a empresa tem, o que é que a empresa faz, quem é o dono daquela empresa, como é que ele montou aquela empresa, quais são os objetivos daquela empresa. Então, quando ele vai naquela empresa, ele teve disciplina em muitos pontos, de estudar profundamente antes de fazer alguma coisa. É esse tipo de disciplina que eu estou falando. Sem contar da disciplina em aula também. Treinar, obedecer os instrutores, obedecer as hierarquias, tudo isso também faz parte da disciplina, mas eu estou falando mais desse outro tipo de disciplina. E o tempo sempre revela as pessoas. Durante o tempo que ela está na academia, 3, 4, 5 anos, a gente vai vendo a disciplina da pessoa qual que é. E a gente usa essa disciplina.